Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E hoje, novamente, na nossa terceira temporada, temos mais um tema novo aqui. Afinal, são tantas profissões, tantas carreiras que todos os episódios quase aqui são inéditos e novas coisas para aprender aqui. Já estou a postos com o meu caderninho novo, né? Tive que mudar o meu caderno porque o antigo já acabou. E hoje a gente está aqui com a Stephanie Maciel para falar sobre Full Stack Engineer. Olha só que carreira, que nome complicado, já deixando aqui todo mundo curioso. Então, Stephanie, um prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda ao MatrizCast. Obrigada. Boa tarde a todos. Muito bom, Stephanie. Hoje a gente vai falar então sobre Full Stack Engineer. O que a gente sabe, né? Até para dar um spoilerzinho, é sobre tecnologia, né? Uma profissão que envolve programação, que envolve tecnologia, né? Que está na moda, não é? Agora com todo esse boom tecnológico no mercado de trabalho. Mas conta um pouco para a gente primeiro, Stephanie, como é que foi a sua trajetória até se encontrar em programação, né? Você sempre foi uma pessoa que sempre gostou de tecnologia, programava desde cedo, hackeava os sites aí que tinha na internet. Como é que foi a sua construção até hoje estar aí trabalhando como full stack engineer? Bom, nunca me imaginei como full stack, como programadora. Sim. Eu estava prestes a me formar em administração. Olha. Adorava o curso, achava que tinha tudo a ver comigo, comunicação, pessoas e tudo mais. E quando chegou a pandemia, eu me mudei para São Paulo. Eu sou de Manaus. Uhum. E um dia antes da pandemia ser decretado lockdown, eu cheguei aqui em São Paulo e eu senti assim que estava tudo meio incerto, o mercado de trabalho. E aí, administração, vai ter vaga? Será que vão estar contratando com esse cenário atual e tudo mais? Então, eu aproveitei essa pandemia, o lockdown, para eu conhecer um pouco sobre programação, porque o meu esposo já era, ele é Sim. engenheiro de dados, Bacana. então ele sempre falava não só da parte financeira, mas do quanto a gente tem um leque de oportunidades na área e o quanto a gente pode crescer tanto como profissionalmente como em projetos pessoais. Eh, Confesso que as primeiras tentativas eu me senti muito frustrada. Eu acredito que era como se meu cérebro tivesse muito pequeno para tanta informação, então parecia que não entrava. E foi indo, eu entrei em um curso onde era aqueles cursos tipo jornada de trabalho, 8 Sim. horas por dia e tudo mais, e tinha que conciliar com sendo mãe e cuidando da casa, o filho na pandemia, então era tudo muito estressante. Mas depois de 8 meses, que nesses 8 meses eu me envolvi bastante em programação e em hackathons. Uhum. Eh, eu ganhei uns, outros eu fiquei não ganhei, eu fiquei em oitavo lugar, Ó. e aí eu tive a primeira oportunidade que foi um estágio, através da plataforma DIL, plataforma de cursos que antigamente era gratuita, né. E Sim. aí a empresa era a Vanad, que ela é praticamente filial da Microsoft. Então, eu entrei lá nesse projeto, só que eu entrei meio que para sustentação. Acontecia um bug, e aí a gente resolvia, mas eu me sentia um pouco assim: "Caramba, tudo que eu aprendi, eu não tô colocando em prática, eu não tô criando nada do zero", e isso começou a ficar me frustrando no ambiente de trabalho. Poxa, ajeitar um botão, ajeitar um campo, mas eu não tô criando, eu não sei como é que é o padrão do zero, não sei. Aí eu comecei a focar em tirar certificações, porque as certificações ela dá um peso, né, no Sim. mercado. Então eu planejei assim, em 2 meses eu quero ter 4 certificações, eu quero tirar 2 por semana, ou não, 1 em cada 2 semanas. E aí foi quando surgiu uma proposta para entrar no Banco Itaú, para uma conversa, no LinkedIn: "Ah, você deseja conversar e tal, acho que seu perfil tem tudo a ver". Conversei, graças a Deus deu tudo certo e um mês depois eu já estava atuando no Itaú, onde eu pego o projeto do zero, eu crio testes unitários, eu rodo a esteira, eu vou lá e gero bucket na AWS, então no Itaú eu acredito que eu tenha me encontrado profissionalmente e até às vezes a minha líder tem que pegar um pouco no meu pé, assim, para mim desacelerar, porque quando eu pego um projeto eu quero fazer, eu não quero sair no meu horário e é bem legal. Foi essa a minha trajetória. Muito bacana, Stephanie, você falar, né, sobre tudo isso, né? E eu não imaginava que você mesmo foi quase que uma transição, né? Porque você começou ali numa área de administração que você estava seguindo, aí do nada você tem essa reviravolta,
para uma área de tecnologia onde você, como você mesmo disse, nunca se imaginou. Mas eu gosto muito, né, de entrevistar as pessoas, Stephanie, porque muitas pessoas vêm aqui e muitas pessoas têm uma transição, têm uma virada de chave em algum momento, porque isso tira muito peso, né, que eu tinha quando jovem, de saber o que eu queria ser, né? De, nossa, mas e aí, eu vou ser o que da minha vida? Qual vai ser a minha profissão? E na verdade a gente não sabe. E a gente se descobre, na verdade, isso todos os dias, né? A gente não sabe nem se daqui 10 anos a gente vai estar fazendo a mesma coisa, né? Porque vai surgindo outras oportunidades que pode ser que a gente se molde novamente. Então, essa capacidade da gente aprender, como você mostra aqui, né? Você falou uma coisa muito bacana, né? Você não só estudou, né, para ter as suas certificações, mas você falou um ponto muito interessante que você planejou isso, né? Que é uma coisa muito Sim. importante para as pessoas. As pessoas, pum, tá bom, eu quero tirar uma certificação, quero fazer uma pós, quero me formar em aquilo, fazer um curso, sei lá, mas planeja, né? Em quanto tempo? É bom a gente ter metas, né, do que a gente quer fazer. Ah, qual é o tempo que você quer fazer, o que, aonde você quer chegar, porque isso nos ajuda a nos organizar. Né? Você falou assim muito sobre ser difícil no começo, né? Conciliar, né? Atividade de mãe. Realmente deve ser muita coisa que sem organização não dá. Então isso já mostra uma qualidade muito interessante. Agora eu fiquei curioso com um ponto que você me disse, né? Você falou que você gostava muito de comunicação, pessoas. E muitas pessoas ainda, quando pensam na área de tecnologia, pensam em algo fechado, né? Aquela pessoa que fica lá programando, não fala só computador, só entende a língua do computador e não vê nada à sua volta. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, Stephanie, do quanto que comunicar, né, essa interação com pessoas, isso te ajuda no dia a dia como programadora. Se isso é realmente importante na sua profissão, você vê que isso te auxilia na criação dos projetos, a entender melhor as necessidades. Tem alguma conexão, né, na área de tecnologia, parte de comunicação em pessoas? Isso é importante? Sim, eu vejo, por exemplo, eu sou, podemos dizer, a programadora Nutella, né, que é dessa geração. Já o meu esposo, que já tem 15 anos de carreira, ele já é aquele programador raiz, mais fechado, que não sabe se comunicar bem. Então, quando a gente senta para conversar sobre o nosso dia a dia do trabalho, né, eu noto que é crucial a comunicação. Porque, por exemplo, tem um protótipo que o UX fez de uma forma, só que a parte técnica, às vezes não fica 100% igual ao do protótipo, principalmente no Itaú, que a gente usa bibliotecas externas para fazer alguns componentes já vêm prontos. Então, eu chego lá: "Oi fulano, tem como a gente mexer nisso? Porque isso aqui", eu tento explicar que não use uma forma técnica. Sim. Já com o meu esposo, quando ele tem que conversar com as pessoas de negócio, ele fala assim: "Parece que as pessoas não me entendem, parece que elas não entendem". Aí eu falo pra ele: "Eu acredito que tudo seja um modo como você tá falando". Só que, Sim. eu vejo que a comunicação nem sempre é um mar de rosas, porque eu já me meti em vários conflitos onde o que eu ach como eu achava que eu estava falando era pacífico, mas a pessoa que ouviu, ela não percebeu que ela não entendeu dessa forma. Ela meio que entendeu como se eu estivesse impondo algo pra ela e que tinha que ser daquela forma. Então, eu acho que além de tentar se comunicar de forma pacífica, tem que tentar pensar, será que a mensagem que eu mandei, chegou lá com a pessoa que está ouvindo da forma coerente? Eh, Tive conflitos de comunicação, 2. O primeiro para mim, assim, foi tipo um baque, porque eu imaginava que eu me comunicava muito bem, só que não. O que que foi? O curso que eu fazia, como eu sou de Manaus, eu usei Sim. um termo mesmo assim, falando das meninas do sul, mas eu Aham. não quis ofendê-las, mas eu usei assim: "Nossa, eu achava que vocês eram tudo burguesas". Só de eu falar isso, elas falaram que eu menosprezei o esforço delas, que elas não eram burguesas, que elas tiveram que batalhar muito para chegar onde elas estiveram. E eu nem imaginava que isso seria Sim. tão ofensivo, porque na minha cidade chamar de burguesa é falar que é patricinha e não ofende, todo mundo até gosta. Então, eu conversei com meio que era uma mentora, né, que quando a gente tinha esses conflitos, a gente sentava para conversar com ela, e ela me falou muito sobre a gente sempre olhar para o público que a gente está falando, quando a gente tiver em um curso. Tipo: "Tá, será que o que eu vou falar para esse público, ele pode se sentir ofendido pela classe social, etnia e etcétera?". E então eu aprendi sempre a olhar desse ponto. E hoje em dia eu acredito que essa parte eu já consigo não, pá, chegar e falar, assim. Eu vejo que a comunicação nunca vai ser 100% fluida e que a gente sempre vai ter pontos a melhorar, e o que é importante é
tentar melhorar e saber reconhecer quando erra. Por mais que, por exemplo, para mim, esse inconveniente não foi grave, mas para elas foram. Sim. Então eu cheguei com elas e pedi desculpa, eu disse que não tinha a intenção de ofendê-las e tudo se resolveu, mas é isso, eu acredito que hoje em dia saber se comunicar e principalmente saber com quem você está falando, conhecer seu público é bastante importante na área. Muito bom. Realmente saber o público, né? Você falou uma coisa muito importante, é o público, é com quem que você está falando, né? Porque a gente precisa moldar a nossa oratória, a nossa forma de se comunicar, dependendo do que a gente está falando, né? Eu entrevistei diversos professores aqui que sempre falaram isso. Ah, você vai dar uma aula para uma criança de um jeito, jovem é de outro jeito, às vezes pessoa que você vai pegar supletivo, né? Que é outra cabeça, o diurno, noturno, são totalmente diferentes. Então, assim, a gente precisa adaptar e entender o outro, né? Porque justamente como você falou, às vezes são termos, né, que para uma cultura diferente, uma região diferente, para um país diferente, sei lá o que seja, podem ser ofensivos e a gente tem que estudar um pouco antes de falar, né? A nossa fala ela tem poder, né? E ela hoje é mais importante ainda, né? Porque todo mundo tem esse poder da fala, né? Com a internet, Sim. com os canais de comunicação. Mas é muito bom entender que você gosta desse lado de se comunicar, né, Stephanie? Porque eu acho que hoje em dia tá tudo tão conectado, né? Que como que você não vai conseguir falar? Você se limita demais, né? Você precisa ter É. esse leque aí para você conseguir crescer também. Agora, você falando, vamos entrar um pouco sobre a carreira, né, e a parte de tecnologia, na parte de automatização de tarefas, né? Inclusive, quando eu estava te esperando, eu li um pouco sobre os seus artigos, eu vi que tinha um lá que você fez um gerador de apostas, né? E assim, eu fiquei na minha cabeça e falei, olha só que bacana. Daí eu comecei a pensar e comecei a conectar para essa pergunta que eu vou te fazer. A tecnologia, né, para muitas pessoas que talvez não sejam de tecnologia, para que elas entendam um pouco, é uma forma de você trazer um processador, uma máquina para realizar tarefas para você de uma forma mais automática. Ela resolve problemas para você que talvez nós como humanos, né, perderíamos mais tempo. Como que você vê essa conexão de tecnologia para automatização de tarefas no seu dia a dia? Você acha que isso é importante na carreira de tecnologia? Como é que ele funciona? Eu acho super importante as automatizações de tarefas, principalmente para públicos específicos. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que têm alguma limitação, seja, de ouvir ou ver, e eu vejo que a tecnologia para o público deles é o que mais ajuda. Eles têm uma limitação, mas com a tecnologia eles conseguem se virar de certa forma, então eu sou super a favor de automatizar, tanto que até quando eu estava fazendo uma limpeza no meu LinkedIn de pessoas que a gente não tem muita conexão, eu Sim. criei um automatizadorzinho ali que ele ficava vendo, aí tipo, pessoas de administração, que já não tinha muito a ver com a minha área, com o que eu postava, nem entendia o que eu postava, eu peguei e coloquei lá e o Python ficava lendo a administração, ele excluía da minha rede. Então, uma tarefa que eu levaria dias, levou horas. Então eu Sim. realmente acho bastante importante automatizar hoje em dia. É, sem dúvida. Gostei desse aí, que já dá um follow lá, geral, e próprio, daí se for falar, você fala que foi o programa, né? Não tem problema nenhum, né, que ele saiu. Mas falando sobre nessa parte, né, de automatizar tarefas, e aí você me remeteu a alguma coisa que é muito bacana, que é a forma de pensar, né? Toda vez que você vai programar, e a gente vê muitas pessoas explicando sobre isso, ela fala que é muito da receita de bolo, que é passo a passo, que você tem que pôr detalhe por detalhe, que o óbvio precisa ser dito, né? Eu sempre lembro de um amigo meu que ele falou uma vez comigo, ele até tem um episódio aqui, né, que a gente falou, ele falou que ele tinha ensinado a esposa dele a programar, e aí era um farol que ela programou. Aí quando ela foi mostrar o farol funcionando para ele, acendeu o vermelho, depois, não, acendeu o verde, depois acendeu o amarelo, depois acendeu o vermelho. Só que quando acendeu o vermelho, tava todos ligados. Ela falou, ah, não entendi, mas é óbvio que tem que desligar. Ele falou, bom, mas você falou isso pro computador? Você não falou, então ele não vai adivinhar. Então, o que que eu quero chegar nesse ponto, né? A gente falou sobre comunicação, que comunicação é importante na área de tecnologia. A gente falou sobre automatização de tarefas, que também é importante na área de tecnologia. Agora eu quero te dizer sobre o pensamento passo a passo, essa forma de pensar do que, eu tenho uma tarefa para fazer, quais são os passos, né? Dividir em blocos. Essa forma de raciocínio, isso é fundamental quando você está programando alguma coisa, você vai fazer um código do zero, você tem um objetivo para fazer. Essa forma de passo a passo, ela é fundamental para que você construa seus códigos, Stephanie. Como é que você vê isso? Sim.
Sim, geralmente, no dia a dia, né, a gente pega uma task que tem lá especificações da regra de negócio. Então eu pego essa regra de negócio, coloco no bloco de notas e eu vou quebrando uma por uma das especificações e falando o que eu devo fazer. Então, quando eu chego na parte do código, claro que não vai dar perfeito, eu encontro alguns problemas no meio do caminho, mas eu já consigo ter o caminho das pedras do que eu preciso fazer. Tem um exemplo que eu estava desenvolvendo sabe aquelas carinhas que você dá feedbacks Sei, em sei, sites? sei. Eu estava desenvolvendo um feedback desses e eu desenvolvi eles com um switch case. Só que eu não coloquei um break em cada notinha, em cada quando ele estava percorrendo, eu não coloquei um break. Então ele, em qualquer que eu clicava, ele passava direto e ele ia para a última. E aí eu ficava tipo, meu Deus, por quê? Eu fiz certo, eu não sei. E aí eu peguei, falei pro meu esposo, amor, eu fiz um break e ficou assim. Não, eu fiz um switch case e ficou assim. Ele falou assim: você já experimentou colocar um break em cada ponto? Aí eu coloquei e era isso. Então, eu acredito que planejar antes reduz um retrabalho, mas na frente, com certeza. Muito bom, né? Realmente, às vezes, quando a gente programa e achar os erros, porque sempre tem, né, Stephanie? Eu nunca vi um software que já nasce pronto e que você não tem que revisar várias vezes. Uma vez eu estava ensinando, eu tenho um programa estudantil também, né, de ensinar crianças a fazer jogos, né, que é inclusive o dessa caneca aqui, o Matrix Kids, né? Ele tá um pouco, né, ele já se encerrou o ciclo, mas ele ainda existe. E aí tem um aluno, uma vez eu falei para ele, falei, cara, se aconteceu assim, se está acontecendo errado, é porque tem alguma coisa que você não contou pro computador. Você precisa, por exemplo, a parede. Era um jogo de labirinto, a parede. Se o menininho tá passando pela parede, né, do labirinto, é porque você precisa falar pro computador que se ele encostar na parede, ele precisa voltar. Né? O computador não sabe que uma parede você não pode ser, mesmo que é um nome só que você deu. Então, assim, tudo que é o óbvio precisa ser dito, né? O passo a passo, tudo que você quer fazer, né? O computador ele só vai reproduzir o que você contou para ele. Então, em algum ponto do que você fez, a gente precisa revisitar, entender o que, que você contou para ele, que não está funcionando como deveria. Agora, quando a gente vai falar, então, né, vamos um pouco mais específico na parte de full stack, né, Stephanie? Porque nunca entrevistei alguém com esse tema, que é o tema desse nosso episódio, full stack. O que que isso engloba, né? O que quer dizer, né? Porque a gente fala programador, né? Qualquer área tem várias, né, particularidades. Você pode atuar de diversas maneiras. Já veio uma pessoa aqui falar uma vez sobre front, outra pessoa falar sobre dados, né? Então, assim, cada um pouco no seu tema. Mas o que de fato faz um full stack? O que que significa isso na carreira de tecnologia? Bom, um profissional full stack, ele é aquele que ele tem a capacidade de desenvolver em front, a parte visual, né, Sim, botões e tal, formulários, e ele tem a capacidade de desenvolver o back-end, que é a parte de trás. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma API, o post, o delete, o get da API. Tem situações atualmente que eu pego uma tarefa onde eu tenho que implementar a tela e tenho que implementar o back-end dela. uhum, Então, o profissional full stack é esse que consegue ficar oscilando nessas duas partes, e também tem a parte que é também a parte DevOps, que é a parte de configurar esteira, rodar pipeline, acessar cloud, né, se a empresa trabalha com cloud e, por exemplo, gerar um bucket. Tem uma coisa que eu faço também que lá no nossos ambientes, que é configurar um ambiente Docker, às vezes o ambiente Docker está quebrado, aí a gente vai ter que pegar as versões atuais da imagem e colocar lá. Então, um desenvolvedor full stack, ele abrange tudo isso. É praticamente um quebra-galho, É de o faz acordo com a tudo. necessidade. É um Entendi. Severino. Então estamos aqui, acabamos de entender que o stack é o faz tudo da programação, né? Porque a gente já teve aqui episódios sobre o front, né? Que é a parte visual, parte back-end acho que nem tanto, mas parte, então o full stack ele faz tudo aqui. Temos aqui um episódio resumido aqui da área de tecnologia. É, Mas agora você me falou de uma coisa que eu fiquei interessante trazer este ponto em tecnologia, né? Porque tem algo que vai crescendo, inclusive eu estava lendo sobre você na nossa entrevista, e eu vi que você tem várias certificações, né? Como você mesmo falou aqui de questão de cloud, que agora que você acabou de mencionar, eu lembrei. Hoje em dia, né, com essa parte da nuvem, né, que está rolando, né, a internet, conseguindo usar as coisas em nuvem, o quanto isso é importante na carreira de um programador.
né? Um cara que sabe programar muito bem, mas tudo local, na máquina dele, ok. Mas o quanto é importante ele estudar sobre utilizar um servidor lá da AWS, da Microsoft, entender como que é uma programação na nuvem. Isso realmente é muito diferente, tem umas diferenças de quem está acostumado talvez só trabalhar localmente. É importante para quem talvez queira uma transição, mesmo numa área de tecnologia, já é importante se certificar nessas partes de cloud. Como é que você vê isso? Bom, geralmente estou fazendo bastante curso na área de cloud, né, por causa do que eu acho muito legal os emblemazinhos que a gente conquista, Sim. e sempre eu vejo falar que hoje em dia é muito importante qualquer profissional da área, mesmo que não seja um desenvolvedor, conheça um pouco sobre os produtos de cloud. O que eu posso dizer sobre cloud é que eu acho muito legal, por exemplo, tá no local o meu projeto, eu subo ele, e aí eu aperto um botão, digamos, um botãozinho, ele carrega e ele o que eu fiz no meu local, qualquer pessoa consegue acessar a qualquer momento, em qualquer parte do mundo, que é a o nome? A escalabilidade. Não, a Sim. é, escalabilidade. Escalabilidade, sim. Então, é o que eu acho que é crucial sim, para quem está entrando na carreira hoje. Tem vários cursos, não sei se eu posso citar aqui, mas tem vários Pode, cursos pode. gratuitos. Tem a Escolinha de Nuvem, que é a Escolinha de Nuvem, e o Campo da Nuvem. São duas instituições, são ONGs, que Uhum. dão aulas e até quem se destaca mais nesses cursos ganha um voucher gratuito para tirar as certificações. Então, eu vejo que a Amazon, a Microsoft está investindo pesado mesmo nessa computação em nuvem, atualmente. Muito bom. Eu vou deixar, inclusive, já anotei aqui, vou me lembrar para deixar esses links, né, para as pessoas talvez entrarem lá, estudarem, né, Escolinha da Nuvem e Campo da Nuvem, isso é muito bacana, né, trazer e ter essas oportunidades. Eu vejo da mesma forma, Stephanie, eu vejo que tem muito investimento, né, das Big Techs em relação à cloud e ela te dá justamente o que você está falando. A diferença é essa, né, você está rodando um programa agora num servidor lá X em algum lugar do mundo e todo mundo pode ter acesso ao que você está fazendo. Você ganha essa escalabilidade, né? Eu, inclusive, fiz um programinha para ver uma API como eu trabalho com corrida, né? Aí de dados da Fórmula 1. A Fórmula 1 disponibiliza numa API os dados de telemetria dos carros. Então eu fiz um programa, peguei esses dados, fiz lá um frontend end com Python mesmo, no Streamlit e Plotly, e eu fiz uma visualização de dados da Fórmula 1, coloquei na nuvem. Né? Então, assim, qualquer um que entra nesse link, ele vai estar lá e vai acessar. Eu pago pouquíssimo ali para deixar um Sim. site desse rodando, e aí eu consigo que todo mundo veja, né? E é uma coisa bacana. Antes eu só tinha local, né? Podia talvez compartilhar no GitHub, a pessoa clonasse e rodava, mas ia exigir da pessoa um certo conhecimento, né? Para conseguir clonar o repositório e fazer ele rodar. Ali não, é um site, a pessoa clica, consegue ver e tudo mais. Agora, o que que eu queria te perguntar ainda na parte de full stack? As linguagens de programação, né? A gente escuta, mas é bom a gente sempre repetir que tem várias linguagens por aí, né? Tem Python, tem Java, tem um monte aí, eu não sei quais tantas mais, mas como é isso na área de full stack, né? Qual que é a linguagem que você mais usa? Você acha importante aprender várias ou você pode talvez focar em uma e depois você vai descobrindo um pouco outras? Elas são muito diferentes. Como é que você fala para o público aprender uma linguagem de programação? Se tem muitas diferenças entre elas e qual que você mais usa no momento? Olha, sempre quando eu tenho bastante, principalmente meninas que vêm comigo pedir algum tipo de conselho para entrar na área, eu sempre recomendo começar pelo front. Sim. Porque eu comecei pelo front e pra mim, assim, aquela parte visual de você ver a tela, você colocar uma imagem, ver a imagem refletindo, o botão, você clicando. Eu acho que ele é mais claro para quem está iniciando na área, então automaticamente se torna, teoricamente falando, mais fácil, né. Sim. Mas eu não recomendo você querer começar na área e querer agarrar o mundo. Pegar JavaScript, pegar Java, pegar Angular, pegar isso. Não, eu recomendo você ter pelo menos, por exemplo, pegar JavaScript, chegar até, assim, quando você tiver praticamente assim, tipo no nível, digamos, de intermediário, nível médio, Sim. aí você pode pegar e tentar, tipo: "Ah, vou implementar com o Angular com, vamos ver, C# ou com Java". Aí você
para uma outra coisa. Hoje eu trabalho com Angular na parte de front-end, eu adoro, eu gosto muito porque você roda um comando e você já gera um componente com HTML, CSS e JavaScript, né. Você coloca o seu padrão de pastas bem bonitinho, a service para lá, o módulo para cá, fica assim, na minha visão, fica muito bem organizado. E na parte do back-end eu trabalho com Java. O Java eu às vezes acho ele, assim, muito detalhista, mas ele é bonzinho, assim, ainda mais para, sistemas de banco, né, ele é mais seguro. Eu Uhum. recomendo sempre começar com front, mas o meu esposo recomenda sempre começar por Python. Sempre ele acha que começar por Python é mais fácil, porque Python não é tipado, não sei o quê. Enfim, eu acho que o front ele é mais tranquilinho, você pega um HTMLzinho, você vê o texto aparecendo no navegador, aí depois você coloca uns estilos e depois você coloca umas funcionalidades. Eu acredito que seja o melhor caminho atualmente. Muito bom, muito legal, né? Essas diferenças que existem. A parte do front, mas eu concordo com você. Porque quando você começa, é difícil, às vezes, a pessoa ter essa disciplina, né? Ter essa motivação. E se a pessoa não vê que ela tá aprendendo, se ela não vê o resultado na hora, hoje em dia, ela, ela desanima muitas vezes, né? Vai programando, programando, difícil, vai ter bloqueio, mas, pô, ela vai fazer um front, ela, pô, já conseguiu criar um sitezinho ali em um tempinho mais curto, faz um botão, consegue clicar, isso vai estimulando. Né? Isso ajuda Isso. muito, né? É óbvio que depende da pessoa e é necessário que todos tenham uma certa disciplina para aprender, mas isso realmente ajuda. E o Python, né, que é a minha favorita, mas assim, eu gosto muito dele porque ele é fácil de entender, né? Ele é muito parecido e muitas vezes com a forma de falar que a gente tem, né, com a nossa própria língua, né? Então, assim, eu gosto muito dele por causa disso também. Já tentei aprender outras línguas e eu concordo com o que você disse. Eu acho que assim, eu cometi esse erro. Eu queria aprender React Native, eu queria fazer um aplicativo, eu queria aprender a linguagem para fazer o aplicativo. Eu falei, cara, eu preciso parar, eu preciso focar em uma coisa só, um tempo, para justamente a gente conseguir algo, né, ter um caminho definido e depois você pode aprender uma coisa ou outra, porque senão você vai querer abraçar o mundo e de fato você não vai entender nada direito, né? Eu Então, digo assim, isso por experiência própria, porque quando eu vi no início, né, vaga de estágio porque na pandemia estava assim de vaga, né, sim, tipo, muita sim. vaga. Vaga de estágio de que precisa saber C Sharp. Eu corria fazer um curso de C Sharp, só que era aqueles cursos bem basiquinhos, sabe, que às vezes até o projeto já vinha pronto, a gente só fazia Aham. algumas coisinhas, aí: "Ah, você vamos a vaga exige isso", eu ia e fazia. Aí uma vez eu fui para uma entrevista, era até na consultoria Everest. E aí a moça da entrevista me disse: "Você deveria parar e olhar para o que você quer, o que você gostou mais e você focar naquilo". E Sim. aí foi quando logo eu tive contato com o Angular e eu achei o Angular um amorzinho. Então hoje em dia assim, o que eu sei mais, que eu tô mais especializada hoje é Angular, porque é o que eu mais gosto. E Java, porque eu preciso do Java para trabalhar com ele também no dia a dia. Muito bom. Eu também, eu aprendi errando, assim, que, né, entre aspas, mas o bacana de trazer as pessoas para falar e compartilhar da experiência é justamente para quem está escutando pegar essas dicas, entender um pouco e encurtar os caminhos, né, encurtar o aprendizado. Não é mais fácil aprender escutando, né, as experiências dos outros. Agora, Stephanie, quando a gente fala justamente do que você falou agora de carreira, de oportunidade, de entrevista, né, porque eu acho que a gente passou bem sobre a sua trajetória, entendeu bem sobre a parte de full stack, né, sobre as habilidades, que é aquilo que faz desde a parte de acessar as informações, buscar todos aqueles dados, criar uma visualização, um produto completo, né, como a gente pode dizer. Como que foi agora que você disse para quem talvez esteja buscando as suas oportunidades? Né? Porque a gente realmente viu, principalmente na época da pandemia, por todo o contexto, realmente tinha um boom de oportunidades de tecnologia. E que naturalmente hoje a gente vê um pouco do contrário, né? A gente vê muitos layoffs, né? Pessoas sendo mandadas embora, um pouco de remanejamento, um pouco talvez de todos esses profissionais. E talvez não seja tão fácil assim. Talvez daqui a pouco vai melhorar de novo. Às vezes tem umas quedas que é natural do ciclo de qualquer profissão, né? Mas para as pessoas que hoje estão buscando a sua primeira oportunidade, como que você vê e como que você faria se você tivesse hoje, né, buscando a sua, né? Você falou um pouco de hackathon. O que que é de fato um hackathon, né? O que que ele pode te ajudar? Você falou também, o que mais você colocou? A certificação, você falou, não, mas mais os hackathons, né? Aprendendo a programar. O que que você acha desses pontos, né, que quem está buscando a sua oportunidade, participar de eventos que talvez ela possa colocar em prática e criar um portfólio, de repente isso ajuda ou não na questão do primeiro emprego? Como é que você vê?
Bom, assim, por experiência própria, eu vejo que ajuda muito. Primeiro, o networking. Você vai participar dessas competições, você conhece muita gente, tanta gente do seu grupo, quanto as pessoas que estão lá para tirar dúvidas, mentorias, quanto depois no final você conhece outras pessoas de outro grupo. É muito interessante. Sempre, quem está iniciando na carreira, eu sempre dou o conselho de cara, se você acha que você não está seguro para programar, pelo menos uma tela em 2 dias, que às vezes um hackathon é 48 horas. E então tenta escolher como um profissional da parte de negócio, que é aquele profissional que vai, descrever melhor a ideia e vai fazer aquela pesquisa de mercado e tal, que eu considero mais tranquilo para quem está iniciando. Mas para quem já se sente seguro em programação, fazer a parte do desenvolvimento é bom. O que é hackathon? Por exemplo, uma empresa, vou dar o exemplo do Mercado Livre, que eu participei e a minha equipe ganhou. Ele jogou um desafio, que era um desafio assim, que quando a gente vai devolver as entregas do Mercado Livre, chega lá no armazém e fica lá tudo espalhado, e aí os funcionários tinham dificuldade de identificar de quem era quem e tudo mais. E aí eu me inscrevi, era uma, uma parte lá, uma classificação para mulheres só, Uhum. na tecnologia. Eu conheci outras 5 mulheres que faziam parte do meu time, e a gente começou a pensar no que podia ser. A ideia foi algo bem simples, né, foi colocar QR Code nas embalagens, para quando chegar lá, a pessoa bipar e já ter os dados da pessoa de quem era a mercadoria, o porquê devolveu e tudo mais. Eh, Nesse primeiro hackathon que eu participei, eu fiquei na parte de negócios, porque eu não me sentia segura em desenvolver, e 2 meninas ficaram na parte do desenvolvimento. Eu ajudei um pouco no front, mas eu fiquei mais na parte de negócio. Você tem 48 horas, geralmente é 48 horas, sábado e domingo, para acabar. No final do domingo você entrega. E aí depois você apresenta para a empresa a sua ideia. Você apresenta é um pitch, né, um Uhum. videozinho que tem o porquê da ideia, o objetivo e o que foi desenvolvido. E aí a melhor ideia ganha, geralmente ganha bastante grana, ganha viagem, ganha Ó. bastante coisa. Eu recomendo para quem, assim, tá sem emprego, tá querendo destaque, assim, no LinkedIn, né, participar dessas, postar: "Ah, tô participando, ah, ganhei, essa é minha ideia", eu acredito que dá uma visibilidade muito boa. Depois que eu entrei nesses hackathons, várias empresas vieram: "Ah, quer trabalhar comigo?". Algumas não me quiseram, porque eu não tinha experiência, outras eu fiz entrevista e não passei, outras eu passei e decidi não continuar, foi assim. Muito legal, né? Eu nunca participei de um hackathon, mas eu gostei, né, de saber, de entender. É importante isso, porque é o que você falou agora, né? A entrevista. Aí não tinha experiência. E realmente é um ponto que. E aí, como é que faz? Como é que você cria a sua primeira experiência se a pessoa não te deu uma oportunidade, né? Que infelizmente É, acontece. E assim, tem uma boa notícia e uma má notícia. Né? Se for pô, falar meio injusto, isso a vida é super injusta. Realmente, tem toda a sim. razão. Se você tá pensando isso é injusta, também acho que muitas pessoas vão cobrar e, pô, mas por que que não dá a primeira oportunidade? Porque também acho injusto. Mas a parte boa, a notícia boa, é que tem como a gente correr atrás disso, né? Tem como a gente criar a nossa primeira experiência sem ter arrumado esse emprego, né? Trabalhando um pouco, né, com parte de hackathons, criando projetos e criando portfólio, né, buscando banco de Sim. dados e criando uma solução, sei lá, né? Eu acabei de falar aqui que eu fiz um visualizador de dados da Fórmula 1. Pô, se eu estivesse buscando emprego, eu podia falar, olha, mas eu já fiz peguei uma internet, uma API que é pública, fiz a minha solução, o que você acha, tal. E aí isso vai te criando soluções, né? Eu sou muito uma pessoa que eu gosto de criar nas coisas. Então, assim, eu adoro fazer isso, né? E assim, talvez eu nunca tenha participado de um hackathon em si, mas eu já fiz várias soluções que poderia estar englobada nesse mesmo contexto. Agora, o que a gente, pra gente chegar, a gente já está chegando no final da nossa entrevista, Stephanie, né? E eu acho que a gente passou sobre muitos pontos importantes na carreira de tecnologia, mas antes, eu ia te fazer a pergunta final, mas você me falou uma coisa que vai me. Agora tem uma outra pergunta antes da final. Então, trabalho em equipe. Você acabou de falar que nesse hackathon aí você teve que Eu trabalhar com outras pessoas, né? E a gente, tudo bem, a gente já falou sobre a parte de comunicação na tecnologia, ok, importante, como é em todas as profissões. E a parte de trabalho em equipe? Como você vê isso no seu trabalho? Assim, de uma forma geral, você acha que assim, as pessoas que hoje estão buscando entrar no mercado de trabalho, que estão buscando uma oportunidade, que querem aí trabalhar numa grande empresa,
elas precisam cada vez mais aprender a trabalhar em equipe. Isso realmente é fundamental. Você já teve dificuldades aí em trabalho em equipe? Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Bom, geralmente, porque assim, o meu time, ele é voltado para soluções de Sim, agronegócios, lá do Itaú. Então é uma comunidade nova, acredito, se eu não me engano, ela tem 2 anos na área, e todo mundo que tá lá é novo. E de engenheira, tem a minha líder e tem eu, que somos uma das mais antigas. E aí foram chegando mais pessoas, onde a minha líder sempre pede, quando é um projeto de front, que eu dê os primeiros passos para essas pessoas. Ah, sim, como é que é nosso padrão de desenvolvimento, nosso padrão de pasta. Então, eu já tive conflitos do tipo, a pessoa esperar que eu mostre para ela como faz, mas que eu mostre para ela explicando minuciosamente a lógica do negócio. Só que, assim, eu ainda vou fazer 3 anos na área, então eu não conseguiria passar de forma 100% clara para essa pessoa. E aí a gente teve esse conflito aí de: "Ah, eu queria que você me mostrasse, tipo, ponto a ponto de como você faz". E eu disse: "Mas eu não tenho como fazer isso. O que a gente pode fazer é eu te recomendar um curso e a gente debater sobre esse curso juntas, e o que você aprender no curso a gente desenvolver aqui juntas e conseguir fazer a entrega". A pessoa fez o curso, me agradeceu e tal, e foi isso. Geralmente, eu sempre, quando agora eu vou chegar para fazer um desenvolvimento com a pessoa, eu digo logo: "Olha, eu vou te ajudar, mas eu não vou saber te explicar ponto a ponto do porquê da lógica, sim. mas eu posso te recomendar cursos e artigos". Aí eu já tenho uma lista lá, assim, de front. Quando eu vou mostrar para a pessoa, eu já peço para ela ler: "Por favor, lê esses artigos, se tiver alguma dúvida eu talvez consiga ajudar", né. Mas eu acho que quando a pessoa está iniciando, talvez ela chegue achando que ela chega com uma ideia diferente Sim. no trabalho, sabe. Ela chega achando que: "Não, a pessoa vai me ensinar a simular a minha lógica, ela vai me ensinar como é que". Só que não é assim. Pelo menos eu nunca tive ninguém que me ensinasse, assim, como vai ser minha lógica, eu tinha que ler e tal, e eu também não consigo passar isso. E talvez Sim. eu vejo que para os iniciantes é um pouco frustrante, mas eu recomendo sempre ler bastante e utilizar, por exemplo, o Bard do Google, que tira dúvidas, a GPT. Você coloca lá um trecho de código e fala: "Me explique minuciosamente o porquê que esse código é assim". Geralmente eu faço isso quando as coisas não estão claras na minha cabeça, eu conto muito com a ajuda delas, e eu sempre recomendo para as pessoas. Aí elas falam: "Ah, mas a gente está usando inteligência artificial, a gente está colando". Eu digo: "Não, cara, ela tá abrindo muito a sua mente por coisas que talvez nenhum professor consiga passar para você de forma clara, ela consegue". Sim. E é isso. Sem dúvida. Você falar sobre os. Eu tenho, assim, a primeira página que eu abro todos os dias no meu computador é o ChatGPT. Todos. Então, assim, eu Também. não sei se eu Eu sei abri viver aqui sem ele mais, de verdade. Porque, assim, eu não abri aqui para dá. pedir dicas. É, então. Dicas de como participar do podcast. É, então, ele deve ter te dado vários, porque ele é fantástico, né? E a gente, até voltando para o que a gente falou, você falou sobre automatização de tarefas. Cara, tá ali. Por que que eu vou fazer esforço? Tem muita coisa, às vezes eu tô fazendo código, eu até sei como fazer, mas, pô, às vezes é um pouco grande, eu só estruturo a forma de falar para ele, mando para ele, volta para mim, aí eu só reviso o código dele, mudo o que eu quero É, mudar e faço, mas, pô, ajuda muito. Não tem como a muito. gente mais não usar a inteligência artificial, não dá. Né, eu tava falando Sim, hoje com um amigo meu, né? Eu falei, cara, até porque os caras falam, a inteligência artificial vai substituir uma ou outra profissão. Eu falei, cara, calma lá, vai subir quase todas, se você pensar bem. Eu falei, a minha, por exemplo, que é de. Vou pegar uma de Race Engineer, que é uma, tipo, você vai falar que é algo específico. É o cara que fica no rádio com o piloto. É o cara que tá lá no rádio com o piloto. Você vê lá, por exemplo, Fórmula 1, o cara no rádio com o piloto. Cara, essa, eu já tenho robô que faz isso. Né? Já tem é, uma inteligência artificial que fala no rádio com o piloto e ele tem acesso aos dados de telemetria do carro, ou seja, o piloto faz uma pergunta, ele olha no dado e responde. Cara, é sensacional, melhor que eu. Né? E assim, então sim, assim, como que não dá pra gente lutar contra? O que a gente tem que é, fazer é evoluir, né? E usar mais da nossa cabeça, né, de pensamento crítico, porque tudo que o computador faz são padrões, né? Ele está automatizando padrões, ele está respondendo baseado em banco de dados, em banco de informações, mas a nossa pensamento crítico, nossa forma de criar solução, de entender um problema, de ir além, isso ainda é a nossa raciocínio lógico que a gente tem que usar, né? Que a gente tem que programar, que a gente tem que saber como usar essas nossas habilidades.
Então, muito bom você trazer ainda mais essas ferramentas de IA e também recomendo a todos, né, a parte de trabalho em equipe. Sabe o que você me lembrou? Eu lembrei a primeira vez que eu fui trabalhar com corrida, né? Aí eu fui chamado para trabalhar e eu ia ser trainee. Então, você trainee, você vai e fica do lado de alguém que sabe fazer e você só fica observando a pessoa, né? É meio que é tranquilo, você não tem responsabilidade. Eu lembro até hoje, eu tava chegando no Rio de Janeiro, né? Não tem mais esse autódromo no Rio, mas o autódromo de Jacarepaguá, foi 2011. Primeira vez que foi trabalhar com corrida fora, né? Fora, assim, profissional mesmo. Aí o cara lá que era o responsável falou, Fabinho, eu falei pra você que amanhã você vai fazer um carro, né? Eu falei, você não falou, não? Ele falou, amanhã você vai fazer, o nome do cara é Tom Vale. Pegou e continuou subindo assim, nem falou mais nada comigo. Eu falei, cara, quem que é isso aí? E assim, foi um nervo, assim, porque, pô, eu fui jogado ali na hora, sem ninguém pra ajudar, sem nada. E foi a mesma coisa que me aconteceu, que eu aprendi a fazer. É só assim que a gente aprende, né? A gente precisa se pôr à prova, a gente precisa tentar, a gente às vezes quer estar pronto, né, nos mínimos detalhes para começar a fazer, mas não é. Vai, faz, dá cara como você mesmo falou, né? Não teve essas pessoas para você, talvez quando você começou e você foi, aprendeu, hoje tá, né, tá bem, conseguiu desenvolver, né, tá abrindo novos caminhos e vida que segue, né? Continuamos evoluindo. Sim. Mas muito legal você trazer todas essas suas experiências, todas essas suas trajetórias. Eu adorei entender sobre tudo isso, Stephanie. E agora eu vou ter que te fazer a pergunta final, né? Eu queria que você deixasse um recado aí para os nossos ouvintes, né? Se você tiver algum outro link, né? Não sei se daqui que você falou das ONGs lá, que tem de estudo na nuvem, pode falar que eu divulgo, se tiver alguma coisa sua também. E deixar o seu recado final para a gente finalizar a nossa entrevista. Bom, eu vou deixar um recado especialmente para as mulheres que estão começando. Recomendo muito plataformas como Laboratória. Laboratória é um curso de 6 meses que você paga um determinado valor depois que você está contratado em uma empresa que ela te encaminha, ela te treina na entrevista e tudo. Itaú, Bradesco, várias empresas excelentes são parceiras. É, o Reprograma é um programa gratuito que as mulheres trans, cis, elas podem participar também de 6 meses. No final, elas entregam um projeto e elas são encaminhadas, sim, para vagas de trabalho desses 2 projetos, que eu acho incríveis. Se eu não tivesse entrado pela DIL, eu tinha entrado por esses. As meninas que eu conheço são incríveis, altamente capacitadas também no mercado, assim, elas saem bem treinadas. E eu deixo uma dica para quem está começando. Eu sei que no início parece que não tá fazendo sentido na sua cabeça, mas mais pra frente você vai ver, nossa, aquilo eu aprendi mesmo, porque a nossa mente meio que ela nos sabota. A gente está aprendendo uma coisa nova, a nossa mente fica dizendo, não, você não aprendeu, você não entendeu, mas confia no seu potencial, confia que vai dar certo e dedica bastante tempo para treinar, porque é treinando que você vai se sentir segura, né? Vai trazer a consistência que vai trazer um bom resultado. E é isso, não desista, é uma área incrível. Eu sei que às vezes assim dá uma vontade de arrancar os cabelos, porque alguma coisa não funciona, mas logo em seguida você fala, é só um ponto e vírgula, tudo bem. E então é uma área muito boa, com boas oportunidades e uma galera muito bacana mesmo, assim, que gosta de ajudar quem está iniciando. Muito legal, bacana, né? Realmente, Stephanie, no fim é só um ponto e vírgula ali que você esqueceu, é um break ali, mas era um caos. Demora uns 3 dias para descobrir isso, mas é tudo bem. Eu acho que faz parte, né? Isso tudo faz parte. E tem que se apaixonar pelo processo, né? De gostar de programar, de entender que isso aí é criar solução, que você tem um poder enorme na mão em criar coisas quando você já sabe programar, né? Eu acho que o meu arsenal de soluções multiplicou depois que eu entendi que eu conseguia criar elas com código, né? E isso ajuda muito, sem dúvida alguma. Então, E um muito. projeto tem Sim, esse aqui é um projeto que eu e minha esposa a gente desenvolveu com inteligência artificial. O que que é? Para pessoas não ouvintes, elas poderem cantar música olha com só. libras. E aí, por exemplo, o robozinho fica, o avatar, fazendo gesticulando com os dedos sobre a música que você escolheu, e você consegue cantar também, e ele vai detectando quantos, movimentos você acertou e quantos você errou, e no final você tem uma pontuação. É um projeto que eu considero incrível, eu ainda não tive tempo e nem pessoas, assim, suficiente para investir nele, mas, assim, a gente vai tentando, tentando e a gente cria sempre soluções ótimas, o que eu acho incrível na área de tecnologia.
Muito bacana também. Eu achei incrível também esse projeto. Parabéns, né? Eu acho que ainda quando a gente consegue unir tecnologia com o que a gente gosta e ainda ajudar as pessoas, né? Criando soluções para coisas incríveis como essa, eu acho que isso aí é uma realização muito grande. Então, parabéns para você e seu marido também. Espero que vocês Obrigada. continuem criando soluções, né? E sejam muito felizes aí programando, né? Um casal programador aí, vocês aí, muito bacana. E é isso, Stephanie. Muitíssimo obrigado pela participação. Obrigado por trazer para nós tantas experiências e um pouco sobre esse mundo aí do Full Stack Engineer, né? O que, que ele faz, como que é um pouco sobre a sua carreira. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês que ficaram aqui nos escutando. Não se esqueça que semana que vem tem mais um episódio, mais um MatrizCast. Muito obrigado a todos. Valeu, Stephanie. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.